Boas-vindas a todos os irmãos, em especial aos nossos queridos irmãos que celebram os 25 anos, bodas de prata. Louvado seja Deus pela vida de vocês e pela vida da igreja. Vamos orar, queridos? Fechem os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, que alegria, Senhor, é poder estar na Tua presença e poder celebrar junto com os nossos amados irmãos essa data tão especial, em que eles testemunham a caminhada juntos na presença do Senhor e sob a direção do Senhor. Agradecemos pelo amor que o Senhor tem colocado no coração deles e por trazê-los até aqui. E oramos, ó Pai, para que eles continuem esta caminhada sempre debaixo da luz e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, entregamos em Tuas mãos esta cerimônia, que ela venha honrar o nome do Senhor, venha edificar a vida da igreja, e assim, Senhor, todos juntos possamos Te glorificar e Te exaltar como Deus de toda graça e de todo amor revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, conduze esta cerimônia segundo os Teus planos e propósitos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nós podemos celebrar ao Deus que tem providenciado e sustentado a aliança de vocês e o amor que vocês têm cultivado um pelo outro. E é nesse amor da aliança, o amor que o Senhor Deus nos ensina, que nós vamos ser alimentados mais uma vez enquanto lemos a palavra do Senhor. Por isso eu quero convidar toda a igreja a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 13, para nós lermos dos versículos 1 até o versículo 13. 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Talvez você consiga ler aqui a projeção, mas se você tiver a sua Bíblia, a gente vai fazer uma leitura alternada. Primeiros Coríntios 13, do verso 1 até o verso 13. Eu leio os versículos ímpares, vocês lerão os versículos pares. Está um pouquinho diferente do que vocês vão enxergar aí, porque talvez vocês não consigam acompanhar no boletim. Eu acho que nem todos receberam, então por isso a gente vai fazer desse modo. 1 Coríntios 13, versículo 1 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor,
nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem e desistir das coisas próprias de mim. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Todos juntos? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. O amor bíblico, esse da aliança que é apresentado, é interessante porque ele supera em muito a perspectiva e o modo como nós temos sido apresentados ao que seria, o trato entre um homem e uma mulher. O amor bíblico é esse amor de compromisso profundo, de entrega real, de sacrifício, de perseverança, de caminhada conjunta, mais do que simplesmente de borboletas no estômago, como algumas pessoas costumam dizer. Você não chega a 25 anos de casamento apenas dependendo de emoções, e graças a Deus, porque vocês têm caminhado no que a palavra de Deus nos ensina. Vamos orar? E logo após a oração nós teremos 2 cânticos de louvor. Senhor, louvamos o Teu santo nome, Pai, porque toda experiência de amor que nós vivenciamos, primeiramente, é modelada, é apresentada como um desdobramento do amor profundo que existe dentro da própria Trindade, do amor que o Senhor tem nas relações internas do Senhor, mas também do amor que transborda do Senhor para com pessoas pecadoras e pequenas como nós. E Pai, esse amor que transborda do Senhor e que nos redime, é o amor que também atinge o relacionamento entre homens e mulheres, e em especial, ó Deus, o amor que tem encaminhado a vida desses casais que hoje aqui se reúnem para celebrar o Teu nome, para glorificar o Senhor e para se alegrar com um marco tão importante da sua vida familiar. Nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos ensinou o que é o amor, e o Senhor nos demonstrou o que é o amor, e Te agradecemos porque ao ver casais comemorando, ó Deus, essas bodas de prata, nós temos a garantia, nós temos mais um testemunho do Senhor, de que esse tipo de amor não é mera propaganda, de que esse tipo de amor não é um falseamento da realidade, mas é algo que no meio das nossas imperfeições e lutas, nós podemos experimentar. Te louvamos pelo Teu amor, Te louvamos pelo amor que o Senhor tem dado a esses casais. Celebramos, ó Deus, o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Vamos ficar de pé. Agradecer a Deus é sempre bom. Quando nós agradecemos aquilo que amamos, acabamos por entender um pouquinho mais do amor que temos por aquilo que agradecemos e louvamos. Vamos lá? Por tudo que vais fazer.
Nós nos alegramos numa ocasião, numa noite como essa, especialmente com essa singularidade, né? 10 pessoas, 5 casais, no mesmo ano completando bodas de prata, e com essa disposição para reunir os amigos, para reunir o povo de Deus, para se colocar na presença de Deus e aqui expressar a sua gratidão. Poder afirmar que esse é um Deus que vale a pena conhecer, amar, servir, e vale a pena a gente cantar o amor dele para sempre, porque é por causa desse amor dele, esse amor que é eterno, que nos alcança, que nós podemos celebrar também esse momento do amor de vocês. E é nesses termos que eu gostaria de fazer a leitura em um salmo que é muito conhecido, o Salmo 116, especialmente os versos 1 a 14. E nesses versos nós lemos o seguinte: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda aos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Especialmente essa parte final, os versos 12 a 14, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E a resposta a seguir: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Esse era um salmo muito apreciado, é um salmo muito apreciado pelo povo de Deus, especialmente pelo povo do Antigo Testamento. Eles faziam questão de cantar esse salmo na Páscoa, e a gente está aqui na proximidade da celebração da Páscoa, no mês de Páscoa. Era um salmo cantado regularmente nessa data. Existe uma boa possibilidade de que naquela noite da última ceia, quando diz ali o finalzinho do relato que ao final da ceia Jesus e os discípulos cantaram um hino, provavelmente eles cantaram esse Salmo 116. É um salmo cheio de gratidão a Deus, especialmente pelo livramento. E o verso 3, então, indica, inclusive, essa ideia, traz essa ideia de um livramento de um poder mortal. Esse salmista é grato a Deus, Deus o livrou de um perigo de morte. E esses versos 12 a 14, eles trazem a expressão de gratidão, de louvor, o modo como o salmista compreendeu o relacionamento dele com Deus e aquilo que era devido nesse relacionamento. Isso é muito pertinente para aquilo que o salmista viveu, mas é muito pertinente também quando casais se colocam diante do Senhor para celebrar 25 anos de casamento. Quando um casal percorre o primeiro ano de casamento, ele completa aquilo que a gente chama de bodas de papel. É o iniciozinho da caminhada. Quando ele completa 15 anos, agora ele pode celebrar as chamadas bodas de cristal. Quando completa 23 anos, as chamadas bodas de palha. Eu e a minha esposa esse ano estamos completando um negócio esquisito chamado bodas de coral. Mas a gente está louvando a Deus hoje especialmente por isso, por essas bodas de prata. 25 anos dessa união matrimonial, desses casais que são tão queridos para a gente, e que a gente louva a Deus por conhecê-los e poder estar aqui agradecendo a Deus com vocês. O Rogério, a Renata, o Samuel, a Luciana, o Marcelo, a Luciana, o Douglas, a Cláudia, o José Carlos, a Gleia. E a gente precisa valorizar momentos como esses, quando pessoas comparecem diante de Deus, agradecendo pela vida conjugal. Nós já ouvimos isso na oração que foi feita agora há pouco, mas vale a pena a gente destacar a importância de momentos como esse,
Quando a gente olha para esse salmo, eu quero chamar a atenção para 3 aspectos dele, que são aplicáveis não apenas para os casais que estão completando 25 anos, mas são aplicáveis para todos nós que estamos aqui nesta noite. Todos nós somos beneficiados quando olhamos para esse salmo com essas percepções. Primeiro, a percepção dos benefícios. Esse salmista está grato a Deus, está louvando a Deus por causa dos benefícios. Além disso, ele reflete sobre a fonte desses benefícios, de onde eles vêm, qual é a origem deles. E por fim, qual resposta ele deve dar por causa desses benefícios que ele recebe. A primeira coisa que a gente tem é isso, essa percepção dos benefícios. Está no verso 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Essa é a expressão que a gente encontra. A Nova Versão Internacional traz aqui o seguinte: o que eu vou dar ao Senhor? Por toda a sua bondade para comigo. Tem outra tradução que traz assim: o que eu vou dar ao Senhor por todo o bem que Ele me fez. E outra tradução, a Nova Tradução na linguagem de hoje, diz assim: o que eu darei ao Senhor por tudo de bom que Ele me tem dado. Ou seja, esse salmista está se lembrando dos benefícios, ele está se lembrando dessas manifestações, de tudo de bom que Deus deu a ele. E ele faz isso, ele está tendo uma conversa com a sua alma nesse Salmo 116. Em determinado ponto, ele está lembrando a sua alma dos benefícios. Quem faz isso pavimenta o caminho para uma saúde da alma, para uma saúde do coração diante de Deus. A nossa alma é fortalecida quando nós nos lembramos dos benefícios que recebemos de Deus. E nós podemos pensar no nosso cônjuge de diferentes maneiras, não é? Por exemplo, a gente pode pensar assim: o meu cônjuge é meu melhor amigo. Isso é grande bênção quando nós podemos dizer ou pensar assim. Meu cônjuge também é o meu grande companheiro de projetos. A gente está construindo uma vida juntos e a gente tem conseguido caminhar e projetar algumas coisas, realizar algumas coisas. Nós estamos criando os nossos filhos juntos, nós formamos uma família juntos, e nós podemos pensar em coisas muito boas e muito pertinentes acerca do nosso cônjuge. Mas tem uma coisa que é fundamental para a gente não apenas celebrar 25 anos, mas para a gente viver a vida inteira com uma pessoa, é a gente pensar no nosso cônjuge como um benefício, como um presente de Deus, como algo que Deus, ou alguém que Deus nos deu. A gente poder pensar: o meu cônjuge é uma bênção de Deus para a minha vida, é o maior benefício depois da salvação, e de fato deve ser assim, né? Nós podemos e devemos pensar nesses termos: Deus me beneficia acima de tudo com a salvação, mas Deus me beneficia com o meu cônjuge. Quando a gente pode olhar, quando a gente pode enxergar a vida por esse ângulo, todas as coisas mudam, né? A gente pode pensar nas bodas de prata, desses 25 anos de vida conjugal, e entender tudo isso como uma manifestação do amor de Deus, da bondade de Deus, da presença de Deus. Um Deus que está presente na vida de vocês e que está derramando sobre a vida de vocês os benefícios, as bênçãos dele. E a gente pode inclusive dar um passo além, e a gente pode enxergar como benefício até mesmo as provações, até mesmo as dificuldades que passamos juntos, até mesmo os desgastes relacionados à criação dos filhos, até mesmo as experiências desconfortáveis, porque nesses conflitos que surgiram e nas dificuldades que surgiram, vocês foram tendo essa mesma experiência do salmista aqui no Salmo 116. Ele relata no início do Salmo: olha, eu passei por momentos de dificuldade, mas Deus esteve presente, Deus derramou graça, Deus demonstrou a sua fidelidade. E aí ele pode olhar para trás e dizer: olha só os benefícios. A gente é convidado pela Escritura a perceber tudo de bom que é derramado sobre nós, e de modo muito especial, numa ocasião como essa, pensar em tudo de bom que Deus derrama sobre nós através do nosso cônjuge, através da pessoa que Ele nos deu para a gente dividir a vida, para a gente caminhar juntos, para a gente trilhar juntos até o momento em que Ele nos conceder vida. Considerar o nosso lar uma dádiva, considerar o nosso casamento uma coisa boa, uma bênção de Deus. E casais que percebem a sua união como benefício são os casais que permanecem juntos. Isso então nos conduz à segunda questão. Em primeiro lugar, a gente é chamado a atentar para isso, para os benefícios. Mas depois, além disso, atentar para a fonte
dos benefícios. E fica mais do que evidente em todo esse salmo que a fonte dos benefícios é o Senhor. A fonte das bênçãos é o Senhor Deus. É interessante que o salmista, quando fala do grande livramento no verso 3 e também no verso 4, ele diz assim: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Ele complementa: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. É o Senhor a fonte dos benefícios. É o Deus que eles invocaram. E esse Deus trouxe socorro, esse Deus trouxe alento, esse Deus trouxe provisão, esse Deus trouxe ajuda. E casais que caminharam juntos por 25 anos, tem muito que adicionar aqui. Eles podem se lembrar de muitos livramentos, de muitos socorros, de muitas ajudas recebidas, de instantes em que não enxergaram uma resposta, uma solução imediata para uma questão, e buscaram o Senhor, invocaram o Senhor, e de repente Deus mostrou que Ele está presente, que Ele é Deus fiel e que Ele nos ajuda sempre. Quando nós pensamos na nossa vida assim, nós olhamos para o passado e a gente pode perceber em todas essas circunstâncias esses apontamentos para um Deus que é um Deus bom, um Deus que faz aliança com os pais e faz aliança com os filhos. É claro que tem uma responsabilidade humana no casamento, a gente sabe disso, não é? A vida conjugal possui algumas exigências, possui algumas demandas, algumas responsabilidades que a gente precisa considerar. Se a gente não atentar para isso, o nosso casamento vai sofrer prejuízo. A gente sabe muito bem disso, que quando a gente olha para um lar e diz assim, esse é um lar bem sucedido, a gente pode dizer que isso corresponde a um casal que conseguiu se acertar, que se esforçou para se acertar e que se esforçou para se manter fiel aos compromissos pactuais. E a gente pode dizer da mesma maneira, né, como quando acontece com muita tristeza, que quando um lar é desfeito, a gente sempre reconhece, quando acontece isso, que algum tipo de responsabilidade da vida conjugal foi desconsiderada, foi deixada de lado. As pessoas não atentaram devidamente uma para a outra, e por causa disso, agora aquele lar se desfez. Então é isso, existe sim uma responsabilidade humana no casamento, mas a gente nunca pode perder de vista que quem sustenta um casamento é Deus. Quem sustenta um lar é Deus. Ele é o sustentador. 25 anos de casamento não provam que o casal é competente, mas provam que Deus é bom. É isso que é confirmado por 25 anos de casamento. Ou seja, durante 25 anos a união de vocês foi recebendo o suprimento cotidiano dos benefícios de Deus. Ele foi derramando benefícios, foi concedendo benefícios. Ele é a fonte, Ele é a origem da bênção. O salmista entendeu isso. Se a gente olhar o salmo com cuidado, a gente vai notar. Foi Deus quem se inclinou para ouvi-lo no verso 2. Deus foi compassivo e justo, além de misericordioso no verso 5. Deus o levantou quando ele se achava prostrado no verso 6. Deus foi generoso no verso 7. E enfim, Deus livrou da morte a sua alma e da queda aos seus pés no verso 8. Ou seja, Deus agiu, Deus operou, Deus fez. E somente a Ele deve ser dada toda a honra e toda a glória. É isso que o Salmo 116 está enfatizando, é isso que também nós devemos enfatizar num momento como esse. E o modo da gente dar a Deus toda a glória é revelado aqui mesmo, no mesmo Salmo, quando a gente olha para agora para os versos 12 até 14. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Ou seja, esse Deus é maravilhoso, Ele nos deu benefícios, Ele é a fonte dos benefícios. Agora, como responder a tudo isso que Ele fez? Outra tradução traz assim: como é que eu posso retribuir? Outra tradução traz: o que posso eu oferecer a Deus? O salmista pondera na sua vida, e ele entende isso. O que Deus fez por mim exige, demanda uma resposta. O que Deus fez por vocês, agora também coloca diante de vocês esse desafio de responderem a Ele. O que Deus fez por nós, todos que estamos aqui nessa noite, exige de nós também uma resposta. Basicamente é isso que a gente encontra nesse salmo. A gente tem falado sobre isso desde o mês passado, foi o mês de oração, aniversário da igreja. A gente falou muito sobre pacto.
E a gente tem lembrado isso, que o pacto de Deus com seus filhos é uma relação de amor, é uma relação de bênção, é uma relação também de mútua doação. Ele se revela a nós no Evangelho para que nós possamos agora responder a Ele na dependência do Espírito Santo, dizendo essas coisas. Aqui no verso 12, darei. No verso 13, tomarei, invocarei. No verso 14, cumprirei. Ou seja, esse servo de Deus recebeu graça de Deus para agora responder ao amor de Deus, fazendo algumas coisas. As respostas que são sugeridas aqui no Salmo são basicamente duas. Primeiro, tomar o cálice da salvação invocando o Senhor, é o que ele disse que fará. Depois, cumprir os votos que ele assumiu, que ele fez diante de Deus. O que significa tomar o cálice da salvação? Literalmente, o Salmo, o versículo aqui, está falando de uma cerimônia, de um rito de ação de graças, que era conservado na liturgia judaica, e também, de certa maneira, esse rito de ação de graças foi conservado durante um bom tempo na liturgia cristã. Existia um momento nas refeições em que, depois de dar graças, existia esse ato de erguer o cálice. Era um momento que a gente, muito semelhante àquilo que a gente chama de brinde hoje, não é? Mas a ideia toda era isso, era levar ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças por causa da salvação. Esse salmista está dizendo que ele fará isso, ele desfruta da graça de Deus, ele agora vai tomar o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Esse culto que está acontecendo hoje basicamente equivale a isso, não é? A gente se reúne e diz, olha o que Deus fez, e nós somos gratos pelo que Ele fez, pela salvação dEle, pela provisão dEle. Lares que chegam unidos aos 25 anos, eles estão apontando para o pacto da graça, eles estão apontando para esse selo da aliança, eles estão apontando para a união entre Cristo e a igreja, eles nos ajudam a compreender melhor esse vínculo que existe entre Cristo e a igreja. Então hoje aqui nós temos esses casais, o Rogério e a Renata, o Samuel e a Luciana, o Marcelo e a Luciana, o Douglas e a Cláudia, o José Carlos e a Cleida. Vocês nesta hora estão levantando o cálice da salvação. Vocês estão junto com o povo de Deus, brindando com alegria, enquanto o nome de Deus é celebrado, o nome de Deus é invocado nessa noite. E nesse exercício espiritual, a gente deve contemplá-lo e deve buscar repeti-lo todos os dias. Todos nós aqui nesta noite, todos nós somos chamados a levantar um louvor a Deus, a louvá-lo pela salvação, a invocar o nome desse Deus. Todos nós, nesta noite, somos convidados a ser conhecidos como essa geração que invoca o nome bendito de Deus, porque essa invocação, ela santifica a nossa vida. Lá em Gênesis 4:26, a gente lê sobre uma geração que surgiu, e a partir daquela geração, daquele ponto da história, o nome de Deus começou a ser invocado. Ele deseja ser invocado, ele deseja ser crido, ele deseja ser servido, ele deseja ser amado. Mas tem uma segunda resposta aqui, que é cumprir os votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. É o que ele disse que fará. Eu lhe darei o que prometi, é o que traz a nova tradução da linguagem de hoje. E quando a gente olha para essas palavras no contexto desse culto, isso tem duas aplicações. A primeira é a seguinte: esse culto é uma reafirmação das promessas que esses casais fizeram há 25 anos atrás. E a gente vai ter a oportunidade de reafirmar essas promessas, ou seja, eu vou cumprir os votos que fiz diante do Senhor, é o que o salmista diz aqui no Salmo 116, e vocês terão a oportunidade agora de relembrar um pouquinho desses votos e de cumprir ou refazer esses votos. Vocês podem chegar diante de Deus nesta noite com um coração alegre, vocês podem olhar para trás, para os 25 anos, e dizer, beleza, até aqui nos ajudou o Senhor, Deus nos segurou nas suas mãos ao ponto de nós mantermos a aliança que assumimos há alguns anos, e agora nós queremos reafirmar essas promessas. Mas não é apenas para os casais, para todos nós que estamos aqui nesta noite. Essa é a oportunidade para nós pensarmos nas promessas que fizemos a Deus, nos votos que já fizemos a Deus. Sabe aquele voto que você faz na hora do aperto? Senhor, se eu me livrar dessa, eu farei isso. E depois a gente se esquece, como tudo fica bem, não é? É uma boa oportunidade para a gente pensar,
eu me comprometi com Deus, em que sentido? O que eu prometi a Ele? O que eu disse que faria? De que modo eu afirmei certa feita que eu andaria com Ele? De que modo eu disse a Ele que eu cultivaria uma vida de oração? De que modo eu o buscaria? De que modo eu o serviria? Essa é uma oportunidade para a gente pensar nas promessas. É o Deus que tem nos dado tantos benefícios. Ele é a fonte desses benefícios. Ele agora merece receber de nós uma resposta por causa de todo esse amor que Ele nos deu. Ele nos convida agora a pensarmos nos votos. Uma coisa é a gente dizer algo da boca para fora. Outra coisa é a gente realmente se esforçar para fazer. É isso que o salmista do Salmo 116 está fazendo. Uma coisa é o casal prometer no dia do casamento: agora eu me dedico a você. A outra coisa é ser acordado às 6 horas da manhã dizendo: você tem que pegar o pão hoje. A gente fala: mas com isso não é nada empolgante como eu imaginava, né, no início. Mas eu tenho que fazer, eu quero cumprir os compromissos que realmente eu fiz, os votos que eu apresentei diante de Deus. É isso que separa a conversa fiada da vida cristã e da vida amadurecida. Aquela pessoa que diz: eu vou cumprir os votos que eu fiz e eu vou ter diante de Deus essa postura dependente dele para prosseguir cumprindo. E quando a gente chega nesse ponto, a gente pode concluir. O texto aqui não está ensinando nada, nenhum tipo de salvação pelas obras, não é que o salmista está dizendo: olha, eu vou fazer tais coisas para merecer o favor de Deus. Não é isso. O que o texto está trazendo aqui é exatamente o contrário. Ele está dando essa grande demonstração: Deus me alcançou, Deus me salvou. Eu estava passando por grande luta, mas Deus me visitou com o seu amor. Eu não conseguiria me livrar, eu fui cercado por laços de morte, mas Deus me mandou a sua bênção, o seu socorro, a sua ajuda. E agora nós temos um salmista que não está decidindo se consagrar a fim de ser salvo, mas ele louva, ele se consagra como ato de gratidão pela salvação que ele já recebeu. E basta a gente olhar para o texto da NVI mais uma vez: como é que eu posso retribuir? Então nós recebemos bênçãos, nós fomos salvos, nós retribuímos por amor, porque já fomos alcançados por tudo de bom que nos foi dado pelo Senhor. E é isso que vocês estão fazendo hoje aqui diante de Deus. Eu quero só chamar a atenção para um último detalhe. O salmista faz isso na presença de todo o seu povo. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos fazendo isso diante dessa igreja, dos amigos, dos conhecidos, dos irmãos na fé, do povo de Deus aqui reunido para louvar e para agradecer. Enquanto a gente faz isso, enquanto a gente se reúne com o povo de Deus, esses casais têm essa oportunidade de renovar os votos para com Deus, um para com o outro, e fazer isso na presença do povo de Deus. Então, louvado seja o Senhor por isso, por essa disposição de vocês. E nessa noite a gente se alegra com vocês, a gente roga a Deus que Ele continue derramando as bênçãos dele sobre vocês. Ao mesmo tempo, a gente é chamado a pensar nesses benefícios de Deus para conosco. Todos nós aqui nessa noite somos convidados a tomar o cálice da salvação. Todos nós aqui nessa noite somos também convidados a cumprir os nossos votos para com o Altíssimo. Amém? Nós teremos agora essa oportunidade de continuar louvando a Deus, e os filhos estarão agora louvando ao Senhor, tendo mais um momento, uma participação deles. Toda profecia, os
A gente se alegra em Deus por momentos como esse, em que a gente vê a formação de um novo grupo de louvor na igreja. Podem cantar já no próximo domingo, a gente vai incluir na liturgia. Nós vamos, nesse momento, passar a renovação dos votos. Todos estão prontos aí com as alianças aí, né? Ok. Eu quero convidar os casais nesse momento. Se vocês quiserem se chegar um pouquinho mais aqui, podem até chegar-se. Vou pedir para os esposos aqui, nesse momento, colocarem as alianças nos dedos de suas esposas. E agora eu quero perguntar-lhes: Rogério, Samuel, Marcelo, Douglas, José Carlos, vocês estão dispostos a renovar seus compromissos, a aliança estabelecida há 25 anos com suas esposas, reafirmando o propósito de amá-las, honrá-las, defendê-las, sustentá-las, cuidar delas e ser-lhes fiéis em todas as coisas, por todo o tempo em que Deus lhes der vida? Podem colocar a aliança. Agora as esposas, eu peço que peguem as mãos dos seus esposos aí, para colocar a aliança nos dedos deles. E agora eu vou perguntar a vocês, Renata, Luciana Marçal, Luciana Viana, Cláudia, Gleider, vocês estão dispostos a renovar o seu compromisso com estes homens que têm pela mão seus queridos e legítimos esposos, reafirmando o seu propósito de amá-los, honrá-los, cuidar deles e ser-lhes submissos e fiéis em todas as coisas, por todo o tempo em que Deus lhes der vida? Podem colocar os anéis. Que esses anéis continuem simbolizando a pureza, a constância do amor conjugal de vocês, que eles sirvam também de lembrança desta hora, para que vocês possam continuar, prosseguir cumprindo esses deveres que terminaram de reafirmar diante de Deus e também diante dessas testemunhas. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Eu quero convidar nesse momento o reverendo Ciência. Nós somos gratos a Deus pela oportunidade de participar aqui com os irmãos, mas eu quero agradecer em particular ao Marcelo e à Luciana, porque há 25 anos atrás nós celebrávamos o casamento deles e nós fizemos um trato, né? A Luciana e o Marcelo diziam: pastor, o senhor não morre não, o senhor fazer as coisas de prato. Eu falei: e vocês não se separam, porque não vai dar certo, né? Eles oravam a Deus me preservar aqui e eu orava para eles ficarem juntos. Eu quero estender agora um trato aos demais casais que assentiram a nossa participação aqui. Vamos combinar. Vamos torcer para Deus nos preservar a vida mais 25 anos e vocês ficarem firmes juntos e a gente volta aqui para celebrar bodas de ouro. Amém? Amém. Quero convidar a igreja a colocar-se de pé. E nós vamos orar e impetrar a bênção, encerrando nesse momento. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor pela alegria que o Senhor nos proporciona nessa noite,
ó Deus, de juntos com os nossos irmãos que se encontram nesse altar, celebrarmos ao Senhor a Tua fidelidade, a Tua bondade, a Tua graça na vida conjugal de cada um deles. Aqui estiveram, Deus, há 25 anos atrás, e aqui retornam para trazer o seu sacrifício de louvor, para trazer ao Senhor toda a honra e toda a glória pelos benefícios que ao longo desses anos o Senhor lhes tem proporcionado. Continue, ó Deus, dispensando a eles o mesmo favor, para que continuem cumprindo os votos, ó Deus, que fizeram e agora renovaram na Tua presença. Continue abençoando, ó Deus, para que eles possam levantarem a tempo e fora de tempo esse cálice da salvação, para anunciar que o Senhor é bom e que a Tua fidelidade dura para sempre. Abençoe com eles os seus filhos, as suas famílias, ó Pai. Que o Senhor lhes conceda, nessa nova etapa da vida e da jornada conjugal de cada um deles, a bênção de verem seus filhos concluindo os seus projetos, ó Deus, constituindo famílias, e que o Senhor lhes dê a bênção de verem os filhos de seus filhos para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Assim queremos, ó Deus, te pedir humildemente essas bênçãos, no nome daquele que é o único, que é poderoso para sustentá-los e mantê-los de pé e fiéis em todas as promessas que acabaram de aqui fazerem, e assim se comprometerem um com o outro e ambos com o Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. E agora, queridos irmãos, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Salvador, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e a companhia, a bênção do Espírito Santo do Senhor, se renove em vossas vidas, e convosco abençoe os vossos lares, os vossos filhos, e também, Deus, abençoe aqui a Tua igreja reunida. Nós assim oramos por Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Todos podem assentar-se. Estamos finalizando. Gostaríamos de cumprimentar a todos os presentes. Esse momento é importante para a gente reunir família. E a gente não podia deixar de mencionar aqui a presença do nosso irmão Rubens. É a primeira vez que ele vem ao culto, né, desde que ele foi acometido aí da dificuldade de visão. E a gente fica muito feliz em ter o seu Rubens aqui conosco, a família. E louvamos muito a Deus pela vida dele e agradecemos muito a Deus por sua vida, viu, seu Rubens? Que Deus o abençoe. Queremos cumprimentar a todos os que estão presentes também nos visitando e convidar todos também para dar um abraço depois dos casais, aqui no final do nosso culto. Você tem a oportunidade de cumprimentar os casais. E todos são convidados também, após a saída dos casais, para irem lá para baixo, para a gente poder se cumprimentar e participar de um momento também de um pequeno coquetel. Deus abençoe a todos ricamente. Vamos ter a saída dos casais. Let the key of my heart be the shadow where I am, the ransom for my life. Oh, he's my song. You are good, good. Oh, you are good, good. Oh, yes, you are good. With the key of